Bom, eu preparei um material para falar sobre advocacia e tecnologia, quebrando paradigmas em tempos de crise. E antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu não sou a dona da verdade e estou bem longe de ser. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês, advogados, estudantes e o público que estiver nos acompanhando também, é um pouco da minha experiência nesses 15 anos de advocacia no direito digital, sendo 10 anos com escritório próprio. Então, eu procuro sempre colocar um pouco na minha fala um bocado daquilo que eu sinto no dia a dia, né, do escritório, na militância na área do direito digital. Então, tem um bocado de experiência própria aqui, de erros, acertos e aprendizados como advogada nessa área. Então, eu parto do princípio de que no direito a gente tem no mínimo duas opiniões diferentes e podemos ter muito mais de uma que também pode estar certa. Então, fiquem abertos aí para me questionar e no final da nossa fala, né, no final do painel, apresentar alguma outra posição diferente. Eu gosto bastante dessa discussão, acho que opiniões diferentes sempre a gente tem a aprender, tá? Eu quebrei a nossa apresentação aqui em 3 blocos, eu serei bem breve para a gente poder conversar bastante depois. E a minha ideia é trazer um pouco de luz para a nossa cabeça de advogado, que muitos tiveram que se enfurnar em casa para trabalhar em home office, outros já até estavam acostumados com essa rotina de trabalho, e misturar um pouco dessa questão de direito e tecnologia nesse mundo de pandemia, nesse mundo de crise, e também daquilo que a gente já vivenciava antes, em relação ao direito e à tecnologia. Como que o direito e a TI podem quebrar muitos paradigmas juntos, né? Eles andam de mãos dadas, assim, cada vez mais. Então, no primeiro bloco, eu vou colocar alguns paradigmas para vocês que a gente já vem quebrando aí na área do direito digital. E no segundo bloco, algumas novas formas de trabalho para a gente. Um pouquinho de luz na nossa mente para aquele pessoal que está meio desnorteado ainda, que acha que a advocacia vai acabar, que os juízes não vão mais julgar processos, que seremos todos substituídos por robôs e tudo mais. Então, é uma maneira da gente rever essa situação toda que a gente está enfrentando e aprender com isso tudo, tá? Bom, o primeiro paradigma que eu trago para vocês é a quebra de barreiras físicas. Antigamente, a gente sempre teve aquela mentalidade de que, para a gente ser um advogado, a gente precisava ter um escritório, né? Quantos de nós não saímos frustrados da faculdade, aqueles que sempre quiseram seguir a carreira na advocacia, em pensar que não teriam condições, né, financeiras de abrir um escritório e arcar com esses custos, aluguel ou compra de um imóvel, custear pagamento de salário, de secretária, de office boy, de estagiário. Quantos não pensaram que eles eram menos advogados, né? Porque não tinham condições de ter toda essa infraestrutura e às vezes acabaram até desistindo da carreira. Eu já conheci muitas pessoas assim e hoje em dia a gente vê que não é preciso toda essa infraestrutura física para a gente exercer o nosso trabalho. Hoje em dia, na atualidade, a gente tem aí o nosso escritório em qualquer lugar. Nosso escritório pode estar na palma da nossa mão, pode estar em um notebook, em um tablet, em um smartphone, na nuvem. A gente pode colocar toda a nossa rede, a nossa documentação em nuvem, trabalhar remotamente. Então, muitos colegas se viram aí agora, somente com a pandemia, sendo forçados a ir para uma realidade tão nova, remota e com tudo online, que tiveram que se adaptar. E muitos se adaptaram tão bem que viram que nem precisavam tanto mais daquelas infraestruturas físicas, às vezes até tão caras, né, e obsoletas, que ficavam inutilizadas. Muitos escritórios aí acabaram fechando sedes físicas, não somente por questões de dificuldades financeiras, mas por perceberem que era uma equipe muito pequena e que cada um poderia trabalhar da sua própria casa e, eventualmente, se encontrarem em um ponto, né, em um local específico para fazer alguma reunião presencial. Então, hoje em dia, a gente tem já muita ferramenta disponível à nossa mão que nos permite trabalhar remotamente e com qualidade. Um outro ponto que eu trago para vocês discutirem aqui também, e a gente trocar ideia junto,
é a quebra de paradigmas em relação ao conflito de gerações. Hoje em dia a gente vê na área do direito, não só no direito, em muitas outras áreas, um conflito muito clássico de gerações, que é o que a gente chama do pessoal que é intitulado como Baby Boomers, que são as pessoas nascidas entre 1940 a 1960, e a geração Y, que são os nascidos entre 81, até 95. Eles são muito opostos em geral, né? Os Baby Boomers, eles têm uma dificuldade em trabalhar de forma remota, eles gostam de estar fisicamente no ambiente de trabalho, eles buscam uma estabilidade e evolução profissional constante. São aquelas pessoas que trabalham 20, 40 anos na mesma empresa, né? Eles vivenciaram de perto guerra do Vietnã, outras situações assim de conflito mundial. Eles têm um pouquinho de aversão à tecnologia até, e em termos de advogados, geralmente são aqueles que só usam o Word e não conseguem ter muita habilidade com aplicativos e outros programas aí mais técnicos, né? E muitos desses advogados da geração Baby Boomer, ou até os mais antigos que isso, eles tiveram uma grande dificuldade na época em que se instalou o peticionamento eletrônico, né? Por dificuldades de lidar com a tecnologia na área do direito. Eles já estavam acostumados com aqueles redatores de texto antigos, né? Eles não conseguiram se adequar ao peticionamento eletrônico, ao uso do certificado digital, e muitos até também acabaram de militar, de exercer suas funções aí como advogado por conta da fronteira aí a ser passada, que seria da tecnologia. E aí, do lado oposto, a gente tem o pessoal da geração Y, o pessoal da turma de uns 30, 40 anos, ou até mais novos, né, geração Z, que é bem mais nova e muito mais antenada com a tecnologia. Eles têm uma questão de foco em várias áreas, são multitarefas, gostam muito de trabalhar em equipe, trabalham remotamente com facilidade, são bastante criativos, inovadores, não gostam de estereótipos, né, de vestimentas de trabalho. Então o pessoal um pouco mais descolado, mais flexível nesse sentido. Eles têm também, até por um outro lado, uma certa dificuldade, às vezes, de seguir uma hierarquia, o que é natural dessa geração. Então, a gente tem dois tipos de perfis aí, que são bem opostos e que muitas vezes dão muito conflito dentro do ambiente de trabalho, se a gente tiver as duas personalidades, né? E essa é uma característica do nosso direito. De um lado, a gente parece que tem um direito que anda na velocidade de uma tartaruga, e o outro direito que é mais tecnológico, que é mais versátil, que procura se adaptar às inovações do dia a dia. E aí não tem quem é bom ou quem é ruim. O que importa nessa questão é a gente conseguir associar os dois mundos e extrair o melhor deles, porque ambos, se souberem conviver muito bem, tem muito a ganhar um com o outro e tem muito a agregar no nosso ambiente de trabalho. Então, hoje em dia, não se busca mais criar um perfil específico de um colaborador em um escritório, né? Mas sim em associar pessoas diferentes. A diversidade de idades, de comportamento, né, de qualificações, tem sido muito mais bem visto hoje em dia no nosso ambiente de trabalho. Uma outra questão que eu sempre trago para a gente conversar sobre esse assunto é a diferença entre expectativa e realidade no mundo do direito digital. Quando eu vou dar aula em pós-graduação para o pessoal que está estudando direito digital, eu sempre mostro essas duas imagens aqui para eles, porque eles dizem que entraram no mundo do direito digital imaginando que seriam ali como o Tom Cruise nessa cena clássica do filme Minority Report, em que ele tem várias telas ali, né, na frente dele, vai jogando uma para cada lado. E isso, os filmes, né, a indústria do cinema ajuda muito a gente a criar essa imagem, em que um policial, um CSI, né, vai investigar um crime eletrônico, ele dá um comando, aperta Enter e ele já sabe aonde que está o sujeito, né? E não é nada assim, né? Na realidade, a nossa rotina do advogado que atua na área do direito digital é muito mais parecida com o sujeito aqui do nosso lado direito, né? A gente está ali
esfregando os olhos para tentar entender códigos de programação, a gente tenta entender um pouquinho da parte técnica, às vezes a gente tem dificuldades nessa parte técnica, pede ajuda por colegas, e são questões de peticionamento eletrônico, os sistemas dos tribunais que não são semelhantes entre si, os conflitos que isso dá, enfim, relacionamento com clientes nas redes sociais, WhatsApp, Telegram. Imagina isso tudo agora afunilado em uma situação de pandemia, né? Esse cenário que já era um pouco bagunçado dentro do conflito direito e tecnologia no nosso dia a dia antes da pandemia, a gente tinha muito ruído já com isso, na velocidade em que o direito andava em relação à tecnologia, e aí colocam a gente trancafiado dentro de casa para tendo que lidar com as nossas questões e problemas de trabalho, né, resolver as questões das vidas das pessoas e das empresas, e aí a gente também tem que lidar com os nossos próprios problemas e conseguir um mínimo de paz para trabalhar. Então, dentro da situação de pandemia, os advogados também se estressaram e sofreram muito, porque a gente também passou a ser um ponto de intermediação. Muitos clientes tentaram renegociar contratos, foram buscar nos advogados esse suporte, e aí os advogados passaram a ter mais esse perfil de intercessor e de intermediador, que na realidade é um perfil de advogado, de advogada, que já vem sendo muito bem avaliado, muito bem requisitado há um bom tempo atrás. Aquele advogado combativo, que quer processar a todo momento, né, e diz que é causa-ganha, vamos processar a todo custo, isso já não vigora mais, isso já está fora de moda, vamos dizer. Mas aquele profissional que ele é mais humano, que ele tem essa habilidade de conversar com as partes, intermediar, tem um perfil mais de conciliador, de fazer acordos ao invés de processar, esse sim é um indivíduo que daqui em diante cada vez mais vai sobressair dentro do nosso trabalho. Uma outra quebra, né, de paradigma que a gente tem, e principalmente agora com essa crise toda da pandemia, que ainda não acabou, né, e não sabemos quando isso acaba, é a mudança dos nossos espaços físicos de trabalho. Então, a gente já quebrou aquela mentalidade de se ter uma infraestrutura física, que eu mostrei para vocês no início, e hoje em dia, e cada vez mais, e aí impulsionado pela pandemia, os profissionais, não só da área do direito, mas de várias outras áreas, estão buscando alternativas mais econômicas e práticas para trabalhar. Então, a gente tem uma realidade muito comum, principalmente nas grandes cidades, que são dos coworkings, né? E aqui eu coloquei 2 exemplos de imagens para vocês. Esses 2 coworkings são de espaços aqui em São Paulo. O primeiro é um coworking privado, e o segundo é o coworking do Google, que tem alguns espaços abertos, gratuitos, para pessoas que se cadastrarem ali, né? E o coworking tem se tornado cada vez mais uma alternativa muito boa para quem quer investir pouco em um espaço próprio de trabalho. O indivíduo pode fechar uma sala privativa, ele pode ter a sua própria sala ali, colocar os seus objetos, seu computador, seus livros, e ter aquela sala fixa para si, ou ele pode ter uma baia fixa ou rotativa, né, uma estação de trabalho dentro desse coworking, e isso permite que ele vá todo dia para aquele ambiente, faça o seu horário, utilize uma sala de reunião compartilhada que tenha nesse coworking, e então a gente diminui os custos demais desse profissional. Ele já não tem que pagar um aluguel por um espaço todo, né, por um conjunto comercial, por uma sala. Ele não precisa, nesse momento, pagar secretária, né, uma recepcionista, para fazer esse gerenciamento, né, do atendimento, que o próprio coworking vai ter essa questão ali resolvida para ele. Então, tem sido uma forma muito bem vista pelas empresas, e com a pandemia, muitas empresas e muitos advogados migraram para esse novo formato de trabalho. Uma outra forma de trabalho que a gente tem também, já utilizada muito antes da pandemia e agora se intensificou, são as salas e escritórios compartilhados. Colegas aí que já se conheciam ou não, né, grupos que se formam para dividir salas, dividir escritórios, ou cada um tem a sua sala e divide uma sala compartilhada, né, uma sala de reunião compartilhada,
porque todo mundo sabe que sala de reunião em escritório de advocacia é subutilizada. Então, para que alugar um conjunto inteiro em que a sala de reunião vai ser ocupada 1, 2 vezes na semana, né, dependendo do fluxo de atividade desse escritório? E você alugar uma salinha menor para trabalhar, para colocar a sua equipe, se você tiver mais pessoas, e dividir salas de reuniões com outras pessoas, com outros colegas, até outras equipes, até de áreas diferentes, né, que não tenham a ver com a advocacia, é muito produtivo, porque você divide muito esses custos de um ambiente comum que pode ser compartilhado. E aí, uma outra alternativa muito econômica e muito utilizada agora com a pandemia é o uso de escritório virtual. Tem várias empresas nas principais cidades do nosso país que oferecem esse serviço de escritório virtual. Então, você trabalha direto da sua casa ou de um hotel, de onde você quiser, e você compra um pacote de escritório virtual, onde esse escritório virtual acaba fazendo o atendimento das chamadas telefônicas para você e redireciona para um número de telefone que você indicar, e você ainda pode utilizar o endereço comercial, né? Pode divulgar esse endereço comercial, usar nas suas notas fiscais, usar em cartão de visita, e eventualmente você pode, dependendo do que você contratar, alugar uma sala de reunião por hora nesses espaços. Então, você trabalha remotamente da sua casa ou de onde você quiser, tem ali um endereço fixo, como o seu hotspot, e eventualmente pode receber algum cliente naquela sala de reunião. Então, isso tem sido uma maneira bem econômica das pessoas se adequarem a essa situação de pandemia. Agora, novas formas de trabalho, né, para os profissionais da área do direito. A gente tem aí algumas tecnologias disponíveis e acessíveis, mas que nem todo mundo usa, nem todos os nossos colegas fazem uso e exploram isso, né? É muito bom a gente vir falar aqui, vou trazer alguns exemplos para vocês, porque às vezes falta um pouco dessa troca de ideias no nosso ambiente. Bom, então o nosso peticionamento eletrônico existe desde 2014, já temos aí um bom tempo peticionando eletronicamente, e isso fez com que também a gente passasse a migrar nossas rotinas para a internet. Então, surgiram também vários tipos de softwares para gerenciamento processual, para as rotinas do escritório, que são todos baseados na internet. Então, a gente não precisa instalar nada em nenhum computador, em um servidor físico do seu escritório. Tudo roda online. Então, você acessa o seu escritório do seu celular, do seu notebook, de onde você estiver. Isso é muito importante para a gente, permite mobilidade, flexibilidade, né? E também qualidade de vida. E aí, dentro dessa parte das tecnologias acessíveis e disponíveis, a gente já tem, hoje em dia, uma série de plataformas, de aplicativos, muitos deles são gratuitos. Eu coloquei aqui para vocês as imagens de alguns somente, são meros exemplos, tá? Não estou ganhando nada de ninguém para falar deles. E que a gente pode utilizar, sim, para nosso dia a dia na advocacia. Alguns desses aplicativos aqui que eu coloco aqui como exemplo nessa tela, eles têm a versão paga, né, que tem alguns aprimoramentos, tem criptografia, então tem mais segurança. Então, vale a pena a gente verificar esses aplicativos para o nosso trabalho, se a versão gratuita de fato te atende, ou se a versão paga, às vezes por um preço um pouquinho maior, que ainda assim acaba sendo acessível, se não seria melhor, né? Então, a gente tem a agenda do Google, tem o Legal Cloud, que é um aplicativo para fazer contagem de prazos processuais, ele utiliza a base de todos os TJs do Brasil, é bem interessante conferir prazo por ali. Temos o Zoom, tem o Google Hangouts, Google Meets e uma infinidade de outros apps para as reuniões online, para as conferências, igual a gente está fazendo aqui hoje. Temos o WhatsApp, o Telegram, o Confid e o Signal para troca de mensagens, né? Lembrando que o Telegram, o Confid e o Signal usam uma criptografia mais robusta que o WhatsApp, e eles permitem, inclusive, que você configure tempos de apagamento para uma mensagem específica, então garantindo assim maior privacidade na conversação com o seu cliente, caso você esteja até falando de algum assunto delicado. Temos aí alguns aplicativos de cloud para armazenamento de documentos em nuvem. A gente tem o Google Drive, tem o Dropbox,
tem uma série de outros apps que tem também a versão paga e a versão gratuita. Então, vale a pena, como advogados, vocês verificarem a versão paga desses aplicativos todos que nós podemos utilizar a nosso favor, pelo seguinte: agora com a LGPD, nós também temos que aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados para dentro do nosso escritório. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com a privacidade, com a proteção dos dados dos nossos clientes. E a grande maioria dos aplicativos pagos utilizam a criptografia em algum momento. Então, verifiquem esse detalhe. Se for possível, pagar um pouquinho a mais para ter maior segurança, a segurança dos seus clientes, vale muito a pena, tá? E aí, dentro dessas tecnologias, eu trago alguns sites aqui de empresas que a gente utiliza para encaminhar e-mails com aviso de leitura, uma popular notificação extrajudicial, aquela que a gente mandava por cartório, né, cartório de notas. Agora isso aí já é coisa muito antiga, né, não dá mais para a gente mandar notificação extrajudicial por cartório. Fica muito mais caro e é muito mais demorado e burocrático. Então, o que nós fazemos aqui? Elaboramos a notificação extrajudicial, geramos um PDF, assinamos eletronicamente através de aplicativos de assinatura eletrônica e então enviamos por esse site, que é um serviço de e-mail como notificação. Esse site da GreenSign é uma empresa que disponibiliza esse serviço. Você encaminha um e-mail através da plataforma deles, com uma terminação específica, até do seu próprio Outlook, e aí, quando a outra parte receber esse e-mail na caixa postal dela, você recebe um aviso eletrônico de que o e-mail foi entregue. E aí, quando ela abrir o e-mail, você recebe um outro aviso automático, sem que ela tenha que clicar em nada. E isso é muito importante para a gente, porque esse aviso de que o e-mail foi aberto vai servir como um AR digital para a gente. Você pega esse print de que o e-mail foi aberto, né, ele foi lido, teoricamente, e coloca na sua petição. Isso serve para comprovar que ela recebeu aquela notificação, tá? Outros 2 sites que nós utilizamos no nosso escritório para gerar provas eletrônicas. E aí essas provas eletrônicas podem ser registros de conteúdos publicados em redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, publicados em qualquer tipo de site, ou trocas de mensagens pelo WhatsApp, por exemplo. Às vezes tem muitos casos de pessoa física, né, em grupos de WhatsApp com ofensas, alguma coisa assim. Então, você precisa printar toda aquela tela da conversação no WhatsApp. E aí, só um print de imagem que o próprio indivíduo faz não é uma prova muito forte, porque como é um print de imagem, é um arquivo de imagem, ele teoricamente pode ser alterado. E aí o juiz pode contestar isso, ou até a outra parte. Então, o que se faz geralmente? Ata notarial em cartório, né? Que aqui em São Paulo é bem caro. Uma ata notarial em cartório de notas aqui em São Paulo sai na faixa de a partir de uns 250 a 300 reais no mínimo. Dependendo do volume de conteúdo a ser compilado nessa ata notarial, fica muito caro para o cliente. Então, essa captura das provas eletrônicas por sites específicos que usam também de tecnologia blockchain para conferir a autenticidade do conteúdo é muito importante. Então, no escritório aqui a gente usa 2 sites diferentes, que são o OriginalMy e o Verifact. Tanto um quanto o outro fornecem tipos de serviços muito interessantes para a gente fazer essa captura de conteúdo publicado na internet, seja em site comum, rede social ou pelo WhatsApp. E aí o próprio advogado pode fazer essa coleta da prova, bastando criar uma conta ali nesses sites, ou a própria parte. Você pode já indicar para ela, encaminha um link, ela cria a conta no site, ela faz o pagamento direto e depois te encaminha essa prova. Coisas de 15 minutos a meia hora, você tem esse laudo digital que tem autenticidade, tem validade jurídica, sim. E isso pode ser utilizado em um processo judicial também. E mesmo que, eventualmente, você não precise disso para um processo só para se resguardar, né, como uma prova,
ou para juntar num boletim de ocorrência, numa notificação extrajudicial, isso é muito importante, porque agiliza o nosso dia a dia, né? Desburocratiza a nossa rotina, é uma maneira muito mais rápida e barata também para a própria parte. Então, é preferível tentar minimizar os custos que o cliente tem para que ele tenha a maior condição de contratar o seu serviço. E aí, você faz a captura dessa prova por algum desses sites, você já tem isso armazenado. Caso esse conteúdo saia da internet, você tem como comprovar que isso algum dia esteve lá. Ou, posteriormente, se você precisar de fato de uma ata notarial, está inseguro quanto a esse material coletado digitalmente, aí você quer elaborar uma ata notarial, ótimo, aí você conversa com o cliente e parte para a segunda etapa de encaminhar isso para um tabelionato de notas, tá? Mas, a princípio, essas provas eletrônicas coletadas através da tecnologia blockchain são muito mais fortes do que um simples print de imagem que a parte retira ou a gente mesmo, né? E são mais baratas do que uma ata. Teria algo intermediário entre um print e uma ata notarial. A ata notarial tem uma validade jurídica 100%, né? A gente sabe, o tabelião, ele tem fé pública. Então, dependendo da situação, se compensar, aí a gente vai para a ata notarial mais para frente. Bom, a gente também tem algumas novas formas de trabalho para o profissional atual e também na área do direito. Então, a gente tem novos meios virtuais de contratação. É possível, hoje em dia, a gente ter um assistente jurídico virtual, um estagiário virtual. Isso não é barreira alguma para o profissional do direito. Agora, dentro dessa situação de pandemia, não teve como. A gente teve que ter colaboradores virtuais, né? Eles são reais, mas estão trabalhando virtualmente. Então, a gente tem estagiário virtual no nosso escritório, não tem como não fazer de outra forma, pelo menos nessa situação. E aí, se você tem uma boa comunicação com as pessoas que trabalham contigo, tem um meio de contato direto, seja através de um WhatsApp, de um aplicativo de mensagem, um e-mail, né? Algum esquema de chat corporativo, você pode muito bem ir desenvolvendo o seu trabalho, o seu colaborador, o seu assistente também vai desenvolver o trabalho dele e pensar na qualidade do trabalho, não somente onde estão fisicamente essas pessoas. E aí também os nossos colegas se organizam em redes sociais, né? O nosso networking aí ficou todo para a parte virtual da nossa socialização. Então, tem as redes sociais, tem os grupos dentro das redes sociais em que a gente pede socorro para algum colega e sempre acaba acontecendo aquela colaboração. O happy hour ficou digital também, né? Não teve outra forma dentro desse momento que a gente passa hoje, senão virtualizarmos também as nossas relações na medida do possível, né? Então, já fechando aqui a minha fala, algumas conclusões que a gente pode tirar disso é que a tecnologia pode servir, sim, como um meio facilitador de serviços e agregador de pessoas, basta que a gente saiba utilizá-la com bom senso. Com isso, a gente pode ter uma otimização do tempo, a gente pode se organizar melhor e também economizar, né, em termos financeiros. Ela é de fácil acesso, ela está na nuvem, está em qualquer lugar, né? Basta ter uma conexão de internet e a gente sabendo lidar com isso e sabendo também ter as nossas pausas, ter os nossos momentos offline, a gente pode chegar a ter uma qualidade de vida melhor do que se a gente tivesse tudo organizado daquela forma arcaica, presencialmente, física, com toda aquela estrutura, toda aquela demanda, aquela carga, não só financeira, né, mas também emocional, que a gente tinha na nossa forma antiga de trabalhar, né, a forma antiga de advogar. E aí, então, minha mensagem final para vocês é que vocês pensem fora da caixa, né, que vocês quebrem os estereótipos, que vocês rompam as barreiras, sejam elas físicas, sejam elas de conflitos de gerações, de preconceitos e tudo mais, porque dessa forma a gente consegue se conectar melhor com os nossos clientes, com os nossos colegas, a gente consegue, de fato, inovar dentro do meio jurídico. A gente precisa muito da tecnologia para o nosso trabalho, a gente está percebendo isso com a pandemia, principalmente.
muitos colegas nossos estão tendo essa percepção somente agora de algo que já acontecia há muito tempo. Não tem problema, o importante é a gente perceber isso e se adaptar. Eu digo que não haverá robô que substitua um advogado, que substitua um juiz, desde que esse profissional do direito não seja aquele que faça o copia e cola, né? Que seja um profissional de fato humano, interativo, que se preocupa com cada caso. Então, esse profissional, né, que é bem atento com cada situação em que ele atua, esse nunca vai ser substituído. Não há robô que consiga ter todas as habilidades, né, que a gente tem e consiga executar com toda excelência alguns trabalhos que só o ser humano tem essa especificidade. Tá? Eu deixo uma dica de leitura para vocês, que foi um artigo que eu escrevi, foi publicado no Conjur, no Consultor Jurídico, que fala sobre a pandemia que a gente está vivendo e os impactos que a gente teve nessa situação toda e algumas perspectivas positivas disso. Eu escrevi esse artigo, foi recentemente, e aí esse artigo que me inspirou para montar essa apresentação para vocês. Então, quem quiser ler mais um pouquinho, eu deixei ali no link encurtado o acesso direto para o material. Tá? E aqui tem as minhas redes sociais, tem todos os nossos contatos aí, a gente tem Instagram, eu estou no LinkedIn também, tem nesse primeiro QR Code, é o QR Code do meu LinkedIn, me adicionem, gosto de manter o contato com as pessoas com as quais a gente conhece nas palestras, já que a gente não pode se ver, né, estar presente nos eventos fisicamente, então pelo menos que a gente consiga criar essa rede virtualmente, né? Então, esse primeiro QR Code aí está o meu LinkedIn direto, e nesse segundo QR Code, do lado direito, são os nossos outros contatos, tá? Então, esse material está à disposição de vocês, né? Esse PowerPoint está com o professor Paulo Rodrigo, para disponibilizar para o pessoal aí, e eu fico à disposição de vocês aí ao final para as perguntas e dúvidas e trocar algumas ideias a respeito, tá? Vou encerrar o compartilhamento da minha tela aqui para a gente passar adiante. Doutora Gisele, está conseguindo nos ouvir bem? Estou sim, estou ouvindo bem. Nós ficamos extremamente agradecidos pelas contribuições ricas referentes a todo esse aparato tecnológico que o advogado precisa ter nessa evolução tecnológica. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade de compartilhar as experiências do seu dia a dia juntamente com todos os nossos acadêmicos e todos os nossos telespectadores. Estamos extremamente felizes com a sua participação aqui no nosso congresso, doutora. Eu que agradeço, eu que me sinto honrada de estar aí no meio de vocês, mesmo que virtualmente. Muito obrigado pela sua presença.